Você já parou para refletir sobre quais pensamentos predominam em sua mente e como é que eles moldam a sua realidade? Quais são os primeiros pensamentos que vêm à sua mente quando você acorda de manhã? São pensamentos otimistas? São pensamentos de preocupação? E qual o impacto desses pensamentos no restante do dia? Existe algum objetivo, algum sonho que você nutre? Pensamentos de sucesso ou inversamente pensamentos de dúvida e de fracasso? Como isso se manifesta na prática? Você está com o grupo Aulas da Vida. Fique conosco. Hoje refletiremos sobre o tema Somos o que pensamos? Inicialmente, não poderíamos deixar de recorrer à filosofia para refletir sobre o pensar. Tanto Sócrates como Platão valorizavam a reflexão profunda e o autoconhecimento como caminhos para a verdade. Pensadores que desafiam o senso comum são figuras que não se deixam levar por opiniões alheias, mas que forjam suas próprias convicções. A filósofa Lúcia Helena Galvão conta uma história envolvendo um sábio. Cada vez que seus amigos traziam uma ideia, uma sugestão, ele não dizia nem sim, nem não. Ele se recolhia e ia pensar. No dia seguinte, esperava-se que eles dissessem sim ou não, mas ele vinha com uma ideia completamente diferente. Ele levava tudo para dentro de si e submetia a seus valores, às suas experiências de vida e trazia uma resposta dele. Esse é um ser que está vivendo, que está pensando e não está sendo pensado. Às vezes é previsível o que as pessoas vão fazer. As alternativas são limitadas. E dentro de uma sociedade, dentro da política, você é A ou você é B. Se você dissesse não sou nem A nem B, logo diriam você está se omitindo, você está mentindo. Essa é a falácia do terceiro excluído. Pois se você não é A ou B, você não é nada. Nesse trecho, a autora está se referindo à figura que personifica o ideal pensador autônomo e consciente. Alguém que não reage impulsivamente, não se recolhe, mas se recolhe para pensar profundamente, submetendo as ideias externas aos seus próprios valores e experiências de vida, para então formular uma resposta original. Ela está falando de um indivíduo que encarna a sabedoria e a liberdade de pensamento. Esse indivíduo é o oposto do que ela descreve como a maioria das pessoas previsíveis. São pessoas com alternativas limitadas, porque são pensadas pelos outros, pensadas pela massa, em vez de pensarem por si mesmas. É essência, significa viver conscientemente.
exercendo o livre-arbítrio e a capacidade crítica de pensar, em vez de simplesmente reagir ou ser moldado pela influência externa. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, descreve o pensamento como uma força atuante sobre os fluidos. A Gênese, neste livro, especialmente no capítulo 14, Os Fluidos, Kardec explica que o pensamento age sobre os fluidos espirituais, moldando-os e criando. Ele afirma, sendo o fluido veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som atua sobre o ar. Ele também menciona que o pensamento e a vontade são para o espírito como a mão é para o homem, ressaltando o poder criador do pensamento. Em O Livro dos Espíritos, essa obra fundamental, ao responder às perguntas sobre o espírito e as suas faculdades, os espíritos superiores explicam que o pensamento é um atributo da alma, inseparável dela, e que ele não é uma mera secreção do cérebro, mas uma força que se irradia. Aprofundando os conceitos de Kardec, as obras da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, editadas pelo espírito André Luiz, detalham de forma mais explícita a natureza energética do pensamento. Se o pensamento é energia, como vocês acham que essa energia pode nos afetar, fisicamente e emocionalmente? Já sentiram isso no dia a dia? Se nossos pensamentos criam uma vibração, como essa vibração pode atrair pessoas encarnadas e desencarnadas, situações ou oportunidades para nós? Pensem em momentos que vocês estavam muito otimistas ou muito pessimistas. E o que aconteceu? O que aconteceu? Entendendo o que pensamos hoje pode nos influenciar em vidas futuras, falando em reencarnação. Que tipo de futuro você está construindo com seus pensamentos atuais? A frase "somos o que pensamos" encontra um eco profundo na doutrina espírita, que vai além de uma simples afirmação sobre a influência dos pensamentos em nossa vida presente. O pensamento é uma força criadora, uma força que molda não apenas nossa realidade atual, mas também nosso destino em encarnações futuras. No Espiritismo, o pensamento não é um mero processo mental abstrato. Ele é uma emanação do espírito, uma energia vibratória que interage com o universo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, destaca a natureza ativa e dinâmica do pensamento. Nossos pensamentos, sejam eles positivos ou sejam negativos, são como sementes que lançamos pelo campo da vida. Eles geram ondas que se propagam, atraindo para nós realidades e experiências correspondentes. Pensemos na lei de causa e efeito.
mas de uma escala muito mais profunda e complexa. Pensamentos de amor, de esperança, gratidão e otimismo abrem caminhos para experiências mais edificantes e construtivas. A ideia "somos o que pensamos" também se interliga diretamente com os princípios da lei de causa e efeito e também da reencarnação, pois as escolhas e os pensamentos que cultivamos em uma existência não se perdem, eles ficam gravados em nosso perispírito, influenciando assim nossas futuras encarnações. Se em vidas passadas cultivamos pensamentos egoístas, orgulhosos ou maldosos, as consequências se manifestarão em experiências que nos permitirão aprender e reparar esses desvios. Dessa forma, pensamentos e atos de amor, de caridade, de fraternidade, constroem um futuro venturoso. A cada nova encarnação, temos a oportunidade de refazer escolhas, de corrigir erros e principalmente de reeducar nossos pensamentos. Diante da compreensão de que somos o que pensamos, o Espiritismo nos convida a uma constante vigilância e autoaprimoramento. Não se trata de policiar cada pensamento com rigidez excessiva, mas de desenvolver a capacidade de identificar padrões mentais negativos e transformá-los. Se descobrirmos que temos muitos pensamentos negativos, o que podemos fazer para começar a mudá-los? Que pequenas atitudes diárias poderiam nos ajudar? Isso, amigos, envolve autoanálise, refletir sobre nossos pensamentos predominantes, identificando aqueles que nos prejudicam ou que podem prejudicar o próximo. Substituição é trocar um pensamento negativo por um pensamento positivo. Exemplo: não vou conseguir, por vou fazer o meu melhor. Gratidão, focar no que já tem, focar no que já deu certo. Uma leitura edificante, alimentar a sua mente com um bom conteúdo. O estudo da doutrina espírita, pois o conhecimento espírita oferece diretrizes para uma conduta moral e mental. A oração e a meditação são ferramentas poderosas para elevar a vibração mental e sintonizar com energias superiores. A caridade. A caridade é o serviço ao próximo. Essa é uma forma eficaz de direcionar nossos pensamentos para o bem, gerando um retorno positivo. Mas como a prática da caridade e do serviço ao próximo pode nos ajudar a transformar nossos próprios pensamentos, tornando-os mais positivos e altruístas? Bom, ao pensarmos no bem do outro, tiramos o foco de nós mesmos e dos nossos problemas, elevando a nossa vibração. E por último, buscar ajuda. Não precisamos passar por isso sozinhos. E a troca de experiências, ela é valiosa. Conversar sobre nossos pensamentos, sobre nossos sentimentos, com pessoas de confiança, um amigo,
familiares, um terapeuta. Isso pode nos auxiliar no processo de autoconhecimento e de mudança. Em resumo, para o Espiritismo, a frase "somos o que pensamos" é um convite à responsabilidade integral. Nossos pensamentos são a força motriz do nosso destino. Ao compreendermos e ao disciplinarmos essa energia, não apenas moldamos uma vida presente, mais feliz e equilibrada, mas também construímos um caminho de evolução contínuo para o nosso espírito. A questão 114 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Essa é fundamental para a compreensão do tema "Somos o que pensamos". A resposta a essa questão ilumina o cerne da evolução espiritual e a responsabilidade individual na construção do ser, especialmente com a afirmação crucial: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam por de uma ordem inferior para uma outra ordem mais elevada. A doutrina espírita é categórica ao afirmar que os espíritos são criados simples e ignorantes por Deus. Isso significa que, na sua origem, eles não são intrinsecamente bons nem maus. Eles possuem, no entanto, a capacidade inata para o bem e a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. É a partir desse ponto que a relação com "somos o que pensamos" se torna indissociável. Se os espíritos são criados simples e ignorantes, sua jornada evolutiva se baseia nas escolhas que fazem e, consequentemente, nos pensamentos que cultivam. É nesse processo que se tornam bons ou maus. Não há um destino predestinado de maldade ou virtude. A construção do caráter é um trabalho contínuo do próprio espírito. A maldade não é uma essência, mas é uma consequência. Quando um espírito age de forma egoísta, orgulhosa ou prejudicial, não é porque ele foi criado mal, é porque, no exercício do seu livre-arbítrio, ele direcionou seus pensamentos, suas energias, para atender os instintos inferiores, ainda não lapidados pela razão e pelo amor. A persistência em tais pensamentos e ações gera hábitos viciosos que os mantêm em estágios menos desenvolvidos. A bondade, por outro lado, é uma conquista, fruto de pensamentos elevados. Inversamente, um espírito se torna bom à medida que, por meio de suas experiências e aprendizados, muitas vezes em sucessivas encarnações, ele escolhe direcionar seus pensamentos para o altruísmo, a compaixão, a justiça, a caridade. Essa conduta consciente de cultivar pensamentos
cultivar sentimentos nobres e impulsiona sua melhoria moral. Chegamos à reforma íntima, pensar para mudar. A resposta à questão 114 reforça a ideia de que a melhoria do espírito é um processo autônomo. Ninguém se torna melhor por decreto divino ou por intervenção externa, sem a sua própria vontade. É o próprio espírito que se melhora, e essa melhoria começa no campo do pensamento. A reforma íntima, conceito central no Espiritismo, é precisamente esse trabalho de reeducação dos próprios sentimentos, dos próprios pensamentos. Reconhecer as imperfeições, refletir sobre elas e decidir pensar e agir de forma diferente. São os primeiros passos para a transformação moral. Se somos o que pensamos, a mudança de nossos pensamentos é a chave para a nossa evolução, nos afastando da ignorância e aproximando-nos da perfeição relativa a que todos nós estamos destinados. Portanto, a questão 114 nos lembra que somos os arquitetos de nossos próprios destinos, de nosso destino espiritual, forjando nossa essência moral a cada pensamento e a cada escolha que fazemos. O livre-arbítrio, aliado à capacidade de pensar e de refletir, é a ferramenta divina que nos permite ascender a uma escala evolutiva. Em resumo, a resposta da questão 114 não é apenas uma informação sobre a natureza dos espíritos. Ela é um convite poderoso à ação consciente. Ela nos lembra que a nossa essência moral não é estática, mas é dinâmica, é moldável pelos nossos pensamentos que escolhemos nutrir. Nela reside a essência de que, de fato, somos o que pensamos, e essa é a chave para a nossa jornada evolutiva. Você consegue perceber como essa visão te dá mais poder sobre sua própria transformação? Como a ideia de que são os nossos próprios espíritos que se melhoram te motiva a refletir mais sobre a qualidade dos seus próprios pensamentos no dia a dia? Nos reportamos agora à passagem de Lucas 21:34, que nos adverte: acautelai-vos para que os vossos corações não estejam pesados na ressaca, na embriaguez ou na ansiedade da vida, para que aquele dia não venha repentino sobre nós. Essa passagem revela a importância da vigilância mental, da vigilância emocional, como chave para a nossa evolução, para a vivência de uma experiência mais plena e mais consciente. Coração pesado, reflexo de pensamentos e vícios mentais. Quando o texto evangélico fala em corações pesados, ele se refere a um estado de espírito
sobrecarregado, desalinhado e turvo. Essa pesadez não é meramente física, mas é espiritual e mental. Entendemos que essa condição é uma consequência direta dos padrões de pensamento que nós cultivamos. Ressaca não é apenas a física, mas a ressaca moral. Pensamentos de remorso, de culpa, de arrependimento por atitudes passadas, muitas vezes impulsionadas por pensamentos desvirtuados, podem pesar o coração. A ressaca aqui pode ser a persistência em padrões mentais de vitimização ou desespero. A embriaguez citada ultrapassa o consumo do álcool. Refere-se a um estado de entreguismo ou de alienação, onde os pensamentos estão focados unicamente nos prazeres materiais, nas ilusões do mundo ou ainda na fuga da realidade. Essa embriaguez mental impede a lucidez, impede o autoquestionamento e a percepção dos valores espirituais. A mente embriagada por esses pensamentos não consegue discernir o que realmente importa. A ansiedade da vida, o excesso de preocupações com o futuro, o apego às posses, o medo constante do que está por vir. Todos esses são frutos de pensamentos descontrolados e fixados no transitório. A ansiedade é um estado mental que consome energia vital, obscurece a razão e impede a vivência no presente, gerando uma constante sensação de opressão no coração. Em todos esses casos, o coração pesado é o resultado de uma mente que não está em equilíbrio, que se permite ser dominada por pensamentos de baixa vibração, por apegos e por preocupações excessivas com o plano material. Vamos tratar o dia repentino ligado à lei de causa e efeito. A advertência para que aquele dia não venha repentino sobre vós pode ser interpretado sobre várias perspectivas na doutrina espírita, todas elas ligadas à lei de causa e efeito e à nossa responsabilidade sobre nossos pensamentos. A morte física. Se o indivíduo passa a vida com o coração pesado por pensamentos negativos, vícios e ansiedades, sua partida do corpo físico pode ser um choque maior, pois a sua alma estará mais apegada à matéria e menos preparada para a realidade espiritual. A surpresa e o sofrimento pós-morte podem ser intensificados. Podemos estar falando de uma crise existencial ou moral, pois o dia repentino pode não ser a morte, mas um dia de crise súbita na vida. Uma doença grave, uma perda material, uma desilusão profunda, que surge como consequência do estilo de vida, dos pensamentos desequilibrados. Essas crises, embora dolorosas,
servem como um chamado ao despertar, uma oportunidade forçada para reavaliar os caminhos e mudar a rota dos pensamentos adotados. O encontro com a lei divina citado. Em um sentido mais amplo, o dia representa o momento em que somos confrontados com as consequências das nossas escolhas e principalmente dos nossos estados mentais. A lei divina atua incessantemente e a colheita do que semeamos através de pensamentos, palavras e ações pode se manifestar de forma inesperada se não estivermos vigilantes. A exortação a cautelar-vos é um ponto de convergência com o tema Somos o que pensamos. Acautelar-se significa exercer vigilância sobre nossos próprios pensamentos e sentimentos. É um convite à reforma íntima, um trabalho diário. Trabalho este de autoanálise, identificando os pensamentos que nos arrastam para a ressaca, a embriaguez, a ansiedade. Trabalho de transmutação, substituindo pensamentos negativos por positivos, pensamentos egoístas por altruístas, pensamentos ansiosos por confiantes. E um trabalho de elevação moral, buscando sintonizar a mente com os ensinamentos do Cristo, que preconizam o amor, a caridade, o perdão e a fé. Ao agirmos assim, não apenas evitamos a pesadez do coração, mas também construímos uma realidade interna e externa mais leve, harmoniosa e em sintonia com as leis divinas. Nosso coração, simbolicamente, nossa essência e estado de espírito, se torna um refúgio de paz, preparado para qualquer dia que venha, pois estaremos em alinhamento com a verdade do que somos em essência o que escolhemos pensar e escolhemos sentir. Já finalizando, reforçamos que somos a consciência que observa os pensamentos. E é a partir dessa observação que desenvolvemos uma visão crítica. Esse pensamento não é bom, não gosto de sentir ou de pensar assim. É esse ponto que começamos a exercer controle. Nós existimos muito além do mero pensamento. O pensamento, entretanto, não é inofensivo, pois ele produz sentimentos e, por sua vez, produzem. Imagine iniciar o dia com o pensamento: eu não presto para nada. Automaticamente você se sentirá mal. E esse sentimento o levará a se comportar de forma que reforça essa crença negativa. Você já se sentiu nessa estranheza? Nessa estranheza em relação a um pensamento, percebendo que ele não condizia com quem você realmente quer ser? Quantas vezes temos estranhos pensamentos e nos questionamos:
Por que estou pensando isso? Que coisa estranha. Essa sensação de estranheza em relação a certos pensamentos indica que eles não nos pertencem de fato. Amigos, embora não controlemos todos os pensamentos que surgem em nossa mente, temos a capacidade de escolher em quais pensamentos focar, quais alimentar e como reagir a eles. A escolha consciente é que, em última instância, molda nossa saúde mental, nosso bem-estar psíquico, nossas emoções, nossa realidade. Ficamos felizes por ter tido você conosco. Em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz. Obrigado.